já? Leitura das correspondências. Convite. Assembleia Geral Ordinária da Cressol. Contamos com você para juntos construirmos o futuro de nossa cooperativa. Data 6/3/2020, local Cristal Eventos, hora às 10 horas. Então está aqui o convite que encaminharam hoje, extensivo a todos os vereadores para a Assembleia da Cressol. Data 6/3, na Cristal Eventos, às 10 horas. 6 é sexta. Só, presidente. Apresentação e votação de projetos de leis. Temos um. Consta na pauta da ordem desta sessão para a apresentação o projeto de lei número 02, datado de 2 de março de 2020, projeto de iniciativa do Poder Legislativo, vereador Carlos Eduardo da Silva, que declara de utilidade pública a associação que especifique e dá outras providências. O projeto é bem pequeno, o teor dele, eu vou fazer a leitura para posteriormente ser encaminhado para a comissão. A Câmara Municipal de Orizona aprova e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica declarada como de utilidade pública a Associação de Empresários dos Distritos Industriais de Orizona, ASDIL, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ, sob o número 32 680 355 000165, com sede administrativa provisoriamente situada na Via Primária 1, quadro C, lote 3, Distrito Agroindustrial, CEP 75-280, cidade de Orizona, Goiás, com criação, representação e registros regulares devidamente averbados nos órgãos de direito. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Lembrete do vereador Carlos Eduardo da Silva, aos 2 de março de 2020. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, em anexo, encaminho a este plenário o incluso projeto de lei que reconhece como de utilidade pública a Associação de Empresários dos Distritos Industriais de Orizona, ASDIL, sediada em nosso município e presta valorosos serviços aos industriais do município de Orizona. A referida associação presta relevantes serviços junto à comunidade industrial do município. Seu objetivo é a busca de integração social entre os associados, buscando melhorias e o desenvolvimento de seus integrantes nos processos que facilitem o trabalho e, consequentemente, maior produtividade das áreas trabalhadas. Busca espaços de reflexão e discussão onde os integrantes possam, em conjunto, traçar planos e metas para alcançar melhorias localizadas ou integradas a todo o município. Enfim, agrupar os trabalhadores associados para que possam participar ativamente do processo desenvolvimentista objeto da referida associação. Dar oportunidade de trabalho e sucesso na indústria. Indústria é o lema dessa instituição. Reconhece ser merecedora do pleito, dado ao caráter público e complexo de sua atividade, pelo que encaminho a este plenário, confiando que merecerá a aprovação unânime desta Casa. Plenário da Câmara Municipal de Orizona, aos 2 de março de 2020, vereador Carlos Eduardo da Silva. Então, esse projeto, ele passa somente pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Passo às mãos do autor da matéria e também do presidente da comissão. Um grande chance de parecer favorável. Requerimentos escritos? Requerimentos verbais. Aberto. Sessão de requerimentos verbais. Sim, senhor presidente, colegas vereadores, plenário presente, a imprensa, gostaria de fazer um requerimento aqui ao secretário do Meio Ambiente, o Carlos, da Inaídes. Hoje eu passando ali na Avenida Girineu Teixeira e eles estão lá arrancando os pingos de ouro da avenida e parei lá, estava conversando com alguns moradores e eles pedindo para que se retire também aquelas palmeiras que tem lá na avenida. Não sei se já tem algum projeto para que ela seja retirada, né, porque elas estavam altas e pesadas e segundo eu fiquei sabendo lá, a informação dos moradores que elas foram plantadas dentro de manilha, né, isso que a estrutura dela no chão é muito fraca. E segundo eles, quando venta, né, que eles têm muito medo lá, porque se cair pode atingir casa, pode atingir carro, fios, moradores, né? Então eles pedem que retire também aquelas palmeiras que estão ali na Avenida
Gerindeu Teixeira. E aproveitando, até já fiz esse requerimento aqui também, tem uma bem de frente a Rosinha, né, que faz salgado. Tem uma lá também há muito tempo, eles me pedindo que retire lá, acima do Juca ali, Farnese. Eles sempre pedem que retira também, essa palmeira lá, eles têm medo que ela caia lá, porque isso que quando venta ela estala, e a estrutura também é muito fraca dela no chão e muito pesada. Acho que podia, novamente, né, implementar ela também junto com as outras no requerimento, para ver se retira tudo junto, né. O requerimento está em discussão. Senhor presidente, se o novo colega vereador concordar, um adendo nesse requerimento, vereador, solicitar também da Secretaria de Meio Ambiente, que já que está sendo feita a retirada dos pingos de ouro, o que vai ser feito naquela avenida agora? Qual o projeto? Qual o projeto? Se é gramar, se é, entendeu? Assim, para a gente saber, porque a população pergunta e a gente não sabe como responder. Então, que ele informe também qual que vai ser, o que vai ser feito lá. Não, e até aproveitando também, até os moradores perguntaram também, né, se já tem algum projeto, o que vai plantar lá, o que vai... acho que é muito interessante que o novo vereador Carlos, acho que é importante colocar também no requerimento, porque os moradores perguntaram, né, e o medo deles, o anseio deles, é porque está vindo a 7 de setembro, que já retiraram há mais de 1 ano e meio, e até agora nada foi plantado, nada foi, né, foi colocado lá, então eles têm o receio de lá também ficar da mesma maneira. Eu falei, não, vamos fazer o requerimento, vamos ver a resposta. E também voltando ao assunto aí das palmeiras que eles pediram lá para ser retirada, eles estão fazendo até um baixo assinado. Você tem um baixo assinado lá para que retire, né, porque segundo ele, eles que moram lá, né, os que quando chove, folha já atingiu o casa lá, que quebrou várias telhas, e eles têm medo que aquelas, né, pode cair devido, porque quando plantou foi dentro da manilha. Então eles viram quando plantaram elas lá, eles têm medo que elas caiam lá e atingem pessoas, né. Eu acho que evitar de acontecer uma tragédia é melhor, né. São bonitas lá, mas infelizmente tem esse perigo. O requerimento continua em discussão. É justamente isso, Elcio, a gente fica preocupado com o planejamento. O requerimento de Vossa Excelência é bem colocado, e eu até tinha colocado aqui também para falar na palavra ali, mas aproveitando o requerimento de Vossa Excelência, é justamente isso, a população precisa saber o que vai ser implementado lá. Exemplo da 7 de setembro, né, que até hoje não tem solução. E o mais triste também é que ali, por exemplo, aquela da Boa Vista ali, está em boas condições e por fontes não seguras, oficial, nem seguras, eles que vão retirar também. Então é lamentável, porque lá já foi relatado, inclusive nessa casa aqui, de acidentes, da visibilidade do outro lado, mas e a questão, acho que uma manutenção nela pode dar uma altura mais confortável. Eu acho que é a judiação, que ela está bem cuidada ali, né? Que é a Praça Boa Vista, aquela Avenida Boa Vista está bem cuidada. Então é lamentável se realmente no planejamento também se retirada sem uma programação definitiva, né? Porque tirar por tirar aí já é complicado. Aí o que eu pude observar também dos moradores mesmo, não estava agradando da retirada dos pingos de ouro da 7 de setembro, não. Eles estavam reclamando, agora está ficando bonita, ficando verdinha, estão retirando, e parece que eles não estavam gostando, não. Assim, alguns que eu tive oportunidade de falar pessoalmente. E o morador, às vezes, ele sente, assim, às vezes intencionado de melhorar, planta uma muda de limão, uma árvore que não é apropriada para os canteiros, depois que elas estão altas, bonitas, e às vezes ela traz transtorno, né? Então, o poder público tem que estar sempre atento com essa questão, que é competência do poder executivo a essa questão da manutenção e a construção dos canteiros. Tomara que eles já tenham um projeto em mente, porque vocês se lembram que quando a gente discutimos aqui a respeito da 7 de setembro, a última das respostas que deram é que eles não iam plantar nada naquele momento, porque estava na iminência de ter que desmanchar a avenida, né, os meios-fios, etc., para reconstruir o asfalto. E já passou, e o vereador está falando de 1 ano e meio, mas eu acho que é mais que isso. E agora está arrancando a do Gerindeu Teixeira, que também é uma obra que já necessita de refazer, né, a avenida, e se for pela mesma lógica da 7 de setembro, com certeza vai demorar mais um prazo para que seja plantado de novo, né? Essa é a preocupação, mas tomara que já tenha alguma coisa em vista, né, para que possa fazer lá,
E depois, se porventura tiver de desmanchar a avenida, que tenta evitar, ou não sei, ou plante uma coisa lá que é de ciclo, né, como se diz, umas rosas, algumas coisas que nasce, floresce, morre, depois tem que replantar de novo, né? Então, ou seja, assim, uma coisa que pode ter rotatividade, que não vai prejudicar, mesmo que tenha que reformar ou refazer a avenida. E um problema certo também que tem nessas avenidas, quando tira o canteiro, é que fica a poeira, e principalmente a 7 de setembro, ali passa caminhão, muito caminhões, né? Principalmente nessa época de colheita, e o escapamento do caminhão passa soprando aquela poeira, mas as casas do povo, carro, né, fica todo cheio de poeira o dia inteiro, não adianta limpar, porque o escapamento de caminhão ele sopra ali a poeira, né, no canteiro, e é o dia inteiro, caminhão passando para lá, para cá, então os moradores reclamam demais. E lá na rádio eu presenciei isso lá, né, a quantidade de poeira quando os caminhões passam, né, e a poeira entrando na área, entrando nas casas, entrando nos carros, então isso aí é um problema danado, né, porque os caminhões passam e a poeira vai subindo. Mais comentários? Não havendo comentários, o requerimento está em votação. Não havendo ninguém manifestando contrária, o requerimento está aprovado por 8 votos. Mais requerimentos? Presidente, o requerimento do secretário de Obras, porque sabe que o tempo está chuvoso, mas tem algum dia está dando para recuperar alguns trechos de estrada com cascalho, não é com patroca, não pode mexer. Para que esses produtores que estão começando a colher sua soja, está com soja, né, na hora de colher, conseguem colher e transportar seus produtos, né, como a estrada da Cachoeira, a estrada Firmeza, são alguns trechos perigosos da virar toleiro, não adianta patrolar, mas pelo menos consertar esses trechos com cascalho, para favorecer para os produtores que estão tentando colher. O requerimento está em discussão. Até de Goiânia, ali na cabeceira da Santana, ali tem 4 toleiros pequenos, mas lá não passa caminhão carregar lá não. E tem 2 ali de lá da ponta das Ubuticabeira e um lá na Lagoa. Passei lá, menino. Esses 6, 7 lugares tem que arrumar, não passa caminhão não. Mas o requerimento do novo vereador Janice acho que é importante, porque eu acho que se levantar nos pontos críticos, levantar só com o cascalho, igual ele falou, eu acho que vai ajudar, né? Se levantar com o cascalho, aí vai diminuir bastante esses toleiros. Historicamente, o mês de fevereiro, já vi alguns comentários aí que foi um dos mais chuvosos dos últimos, 30, 40 anos. Então isso aí dificulta a manutenção das estradas. A gente tem visto aqui, pelo menos na GO 219, uma preocupação aí que está sendo feitas as manutenções aqui por perto da cidade. Então eu espero também que essa mesma manutenção também seja estendida a esse ponto crítico, que realmente o transporte é muito pesado, não só de cereais, mas de leite também, que é no dia a dia, né, Jeremias? Então isso aí é interessante que as estradas estejam com boa trafegabilidade. Não havendo mais quem queira discutir o requerimento, está em votação. Nenhuma manifestação ao contrário, aprovado por 8 votos. Mais requerimento? Quero fazer um agora para o senhor prefeito. Assim que parar o tempo chuvoso e fazer essa recuperação das estradas principais, o mais finalzinho de março até princípio de abril, eles liberam as máquinas para ser feito o serviço da Agrovila. Um serviço de cascalhamento, lombada, bacias, a reforma de uma ponte e um postinho de saúde, que até já começou a levar material para lá hoje, mas assim, tirando do posto da Firmeza e levando para lá, né? Depois de se reformar, está usando esse material, madeira, essas coisas que vai ser trocado, que está boa, leva para lá. Assim que esperar parar mais o tempo chuvoso, que manda o maquinário para lá para recuperar as estradas lá daquela região também. O requerimento está em discussão. Não havendo nenhuma manifestação contrária, aprovado por 8 votos. Mais requerimento? Vou fazer um que foi feito no ano passado lá para o Infra, mas agora é com urgência, né? Principalmente esses atoleiros, que está na 309 ali, até no trecho de Montes Claros do Rio, né? Não está mais ainda. Não está tendo como ninguém passar lá. Tá?
tempo tá chuvoso, mas ver se dá um jeito de arrumar lá, né? Se tiver fazer um tempo melhor aí agora, arrumar, né? E outra coisa, queria também falar sobre a ponte lá do Piracanjuba, que hoje mesmo eu tive umas 2 pessoas que me reclamaram lá que está um buraco lá começando no aterro. E aí pode, se continuar chovendo bom aí, pode causar um problema grande, né? Porque começou já a desbarrancar lá, pode causar um desbarrancamento, não ter como passar e atrapalhar o aterro da ponte. O requerimento está em discussão. Não havendo manifestação contrária, foi aprovado por 8 votos. Mais requerimentos? Sim. Eu fiz um requerimento aqui no dia 19 de fevereiro, inclusive fiz para o secretário de Finanças e o pessoal do RH da Prefeitura a respeito do pagamento de salário dos funcionários efetivos da Prefeitura. Haja visto que é sabido de todos aqui, já foi até motivo de discussão, que a Prefeitura não está pagando o novo salário mínimo aos funcionários. E segundo as informações que temos, que chega a nós, né, inclusive por funcionários da Prefeitura, é que quando chega lá, a dona Dália, vou até citar o nome, que é o que me passam por mensagens e também por pessoalmente, né, que ela fala que não tem jeito porque a Câmara tem que votar um projeto. Projeto esse que não chegou até aqui e nisso já foi 2 meses, mas aí o meu requerimento é simplesmente pedindo para que elas, inclusive, eu já vou até já discutir aqui o requerimento, né, já comentá-lo, porque peço até a Elisângela, se o requerimento for aprovado pelos demais vereadores, que anexa o projeto de lei número 07 de 2018, onde contempla a data base dos funcionários, ou seja, é um projeto de lei do Executivo, onde no artigo 1º fala o seguinte: fica fixado o dia 1º de janeiro de cada ano como data base para fim de revisão geral anual de vencimentos base dos servidores públicos municipais, efetivos e comissionados, bem como dos subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo do município de Orizona, pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor, INPC, acumulado dos 12 meses do exercício anterior. Essa lei entra em vigor, né, aqui no caso, retroagindo 1º de janeiro de 2018. Então, ou seja, desde 2018 que existe uma data base. Então, não tem condições de eles falarem que tem que fazer projeto, alguma coisa referida a esse reajuste. A lei já foi aprovada. Então, o que é meu requerimento? É simplesmente para que eles cumpram a lei e para de ficar falando que a Câmara que está impedindo eles fazer esse reajuste. Então, eu quero primeiramente pedir, né, o presidente, né, que me ajude aqui, os demais vereadores, para a gente aprovar esse requerimento, pedindo para eles cumprirem, né, simplesmente a lei que foi feita por eles mesmos. O requerimento continua em discussão. Só para reforçar, presidente, que a lei existe, então se a lei existe, não tem que a Câmara dar parecer, posicionamento nenhum, não. Então é só cumprir o que está escrito, determinado, e é ruim demais terceirizar a responsabilidade, né? Acho que eu gostaria, sim, quando acusasse a Câmara, citar o nome de alguns vereadores, que viesse juntamente com a pessoa lá que faz essa acusação, que viesse aqui pessoalmente, a gente conversar com a pessoa que está sendo informada. De repente nós estamos errados, mas é muito fácil apontar o dedo sem cumprir o dever de casa. Então, acho que é inoportuno, né? Acho que é uma política rasteira e sem necessidade, porque a mentira ela tem prazo pequeno de validade. Então, fala a inverdade lá, as pessoas nos procuram, nós mostramos a lei, aí a pessoa fica
indeciso, quem está falando a verdade. Então, qualquer dificuldade que tiver, que venha aqui, pode ligar, que a gente vem cá, conversa, pondera, junto com as... Né, a Câmara tem certeza que está disposta a conversar a qualquer hora, a qualquer momento, sobre qualquer projeto. Isso aí, acho que apontar o dedo, acho que é muito feio. Na verdade, eu estou fazendo esse requerimento exatamente por esse motivo, vereador, presidente. Porque talvez eles nem estão lembrando que foi aprovada essa lei. Então, por que o requerimento e o envio da mesma? É lógico que eles têm a cópia lá, mas talvez eles estão esqueceram ou não sei o que falaram lá. O que eu estou querendo? Só mostrar para eles que a lei já existe, que apenas é para eles colocar ela em funcionamento. Mas me estranha muito, porque no ano passado, né, no começo do ano de 2019, eles fizeram o reajuste normal, sem precisar dessa briga, sem precisar dos funcionários efetivos lá, mesmo os comissionados também, que é baseado no salário mínimo, ficar sem receber já é um reajuste pequeno, mas que é significativo para eles, é 4,18, qualquer coisa nesse sentido, é 4, qualquer coisa, mas que é deles, é direito deles. Então, ou seja, basta pôr a lei para funcionar, é só isso. Por isso que eu estou pedindo que, anexado ao requerimento, já mostre que existe a lei, que é simplesmente colocar para funcionar e parar com esse impasse, né? Senhor presidente, eu acho interessante esse requerimento, vereador Renato, pelo seguinte, e Vossa Excelência citou até o nome da funcionária que está dizendo que é a Câmara, né? Então, assim, importante para que a Dália fique sabendo é o seguinte, se há necessidade, que eu não vejo, de um projeto, se há necessidade, por que não enviou? Agora, dizer que é a Câmara que está criando entraves para que a pessoa não possa receber é uma rasteira muito grande da funcionária. Por quê? Porque eu estou vendo a hora, gente, isso é uma situação tão ruim, vereadores. Uma hora a gente toma um tebefe na rua porque o cara, você está atrapalhando a cidade. Então, assim, eu acho que é muito importante que ela falasse a verdade. Olha, por isso, mas dizer assim, ó, é a Câmara, aí não, né? É a responsabilidade de uma coisa que nós não somos responsáveis, até porque o vereador falou aí da questão da lei que nós já votamos. Agora, se existe uma outra situação que nós não conhecemos, também que nos esclareça, mas dizer a Câmara, e fica fácil demais. Na verdade, é o que eu estou falando, né? Por isso que eu estou mandando, pedindo para enviar em anexo, se for aprovado, para que ela tenha conhecimento e talvez é falta de informação da mesma, talvez falaram para ela alguma coisa e ela está repassando apenas o recado. Então, o que nós estamos fazendo aqui é só mostrando para ela que a lei já existe e que discutam lá e para resolver o problema. O requerimento continua em discussão. Não havendo discussão, quem for pela aprovação, permanece como está. Quem for contra, se manifesta. Aprovado por 8 votos. Mais requerimentos? Eu tinha um vereador, mas Vossa Excelência acabou de me informar. Ah, tá. Com relação ao projeto, né? Esse projeto, quando chegam aqui, chega um projeto aí da questão do trator, né? A questão da doação, do comodato. Então, normalmente esses projetos mais de natureza mais complexa, como ele chegou quase no início da sessão, agora à tarde, e com um projeto que precisa mais de olhar inicialmente, previamente, aí a mesa diretora tem por praxe passar para a assessoria jurídica, e no caso do Dr. Sebastião, o assessor, aí mais diretamente, dá uma analisada prévia. Eu só queria saber se tivesse ou não. Certinho. Requerimentos continuam abertos. Não havendo mais requerimentos, a 10ª cadeira hoje não tem inscrito, né? Ou você vai querer usar a Daico? Não. Ainda não. Então, vou passar a palavra livre. Começando aqui o assunto da palavra livre, um caso complicado aqui em Orzona é a Avenida 7 de Setembro, né? Hoje eu passando lá, ali próximo à rodoviária, né? Tem um problema danado, e eu até explico para as pessoas, porque a prefeitura ela fez o serviço de tapa-buraco tem uns 20 dias, no máximo, nem isso.
Então, o que foi feito, o serviço ali de tapa-buraco ali, foi feito há poucos dias, mas caiu a chuva, né? Felizmente caiu a chuva, que a chuva também, né, tem a necessidade da chuva, e como o trânsito ali é muito grande, né, então foi embora ali a massa asfáltica, né, que foi colocada ali, foi embora, e o caso lá está grave. Hoje eu passando ali em frente à rodoviária, né, uma senhora lá filmando e fazendo maior escândalo lá, e filmando. O vereador passando aí, ainda bati meu carro lá no quarto que estoura o pneu, porque o buraco lá realmente está complicado. Mas assim, explicando para as pessoas também que elas fizeram o serviço de tapa-buraco. Eu não sei se tem que fazer de uma forma diferente, né, porque se segura, né, porque que firma, que não vai embora, se tem como fazer assim, uma outra maneira, porque da forma que foi feito o trabalho. Eu passo ali toda hora, então o trabalho tinha ficado bom, só que a chuva veio e infelizmente os buracos estão lá de novo, e está complicado dessa vez. Naquele lado de frente à rodoviária principalmente, quase não está passando mais. Se eu aproveitar esse assunto, Elcio Caxias, eu também quero comentar também que a gente vê nas redes sociais aí essa manifestação geral aí do descontentamento com nossa cidade. E realmente a gente vê o interesse, a vontade do executivo em fazer esses serviços emergenciais, mas eles não dão resposta, porque a quantidade de águas que desce naquela avenida, então tem que ter um pensar maior. Eu penso meu ponto de vista, mas dentro da legalidade. Não adianta você lançar a venda de imóveis aí para fazer um projeto dessa magnitude, sem primeiramente ter o consenso da sociedade, principalmente das entidades de classe. E eu penso que o próximo gestor ele vai ter que lançar a venda, igual foi a intenção agora recentemente, mas só porque o projeto para vender, ele tem que ser detalhado, ele tem que ser vinculado. Eu não posso simplesmente falar assim, eu vou vender para fazer asfalto. Tem que ser definida, a venda de bens públicos tem que ser previamente definida. Estou vendendo aqui para construir ali. Agora, falar assim, lançar, vou vender para construir, fica no vazio. Então, nessa situação, não tem respaldo na lei de licitação, na lei de qualquer lei que ampare essa venda. Então, eu penso que o próximo gestor, uma das primeiras ações que devem tomar é a questão de reconstruir a cidade, porque a cidade não é só 27 de setembro e Juneu Teixeira. Está quase na sua totalidade onde tem asfalto, na Vila Mutirão, o bairro Santa Luzia, como é conhecido lá. Então, todo o setor da cidade, dos povoados, eles estão em necessidade de reparo, mas de reconstrução, em muitos dos lugares. Então, eu penso que o próximo gestor ele tem que ter a humildade de conversar com todos os vereadores, situação, oposição, e achar um caminho, através do judiciário, a maneira correta de vender algum patrimônio do município para direcionar nessa reconstrução. Aí fala assim, mas queria fazer um leilão público há pouco tempo, vocês foram contra, a 2011 foi contra, mas a modalidade, segundo o Ministério Público, não é essa de leilão público, ela é passível de anulação, então tem que achar os meios necessários, jurídicos, corretos, para que seja aplicada a lei na venda, para não haver uma anulação, um questionamento posterior. Então, 3 assuntos que eu acho que o próximo prefeito ele tem que encarar e juntamente com o legislativo, mas é abraçado mesmo, né? Tipo assim, vamos ser contra por isso ou por isso, não. É a questão, tem que justificar essa venda. É a questão desse leilão desses imóveis, o Código Tributário em si, que está muito... Aí você fala assim, mas chegou aqui vocês não aprovaram. Não aprovaram porque tinha jabuti, alguns itens que eram incabíveis na reformulação do Código Tributário. Então eu penso que tem que ter a humildade de sentar as lideranças e ouvir e ajustar cada item. Porque é absurdo, o vereador Renato, essa semana, nós fomos questionados por uma pessoa que quer fazer uma reintegração de imóveis, 3 imóveis unificados numa matrícula só. É quase que o preço do imóvel para fazer esse serviço pelo Código Tributário de 2010. Sim, foi mandado para esse legislativo agora recentemente também para ajustar esses valores, estava sendo corrigido. Mas nesses valores estavam corrigidos, mas outros valores estavam distorcidos. Então tem que achar um consenso, item por item, é serviço
de muito tempo, de muita duração e tem de muita responsabilidade. E outra coisa também é o IPTU. O IPTU fala assim, mas vocês não aprovaram, mas nós não podemos votar, coisa que está fora da lei. Nós somos os cumpridores, nós somos encarregados de legislar, de fiscalizar. Então nós não podemos, nós temos que ter o juízo e a consciência, nós não podemos votar nada que esteja fora do parâmetro legal, que nós temos a nossa lei orgânica, que é a Constituição do município, regimento interno, a própria Constituição Federal. Então nós temos que limitarmos o que está preceituado nesses documentos. Então esses 3 assuntos eu acho que é imprescindível. O próximo gestor vai ter no começo de mandato e ter que ter a humildade de ouvir, de escutar e de acatar sugestões. Porque muitas vezes fala assim, a oposição é necessária, a oposição na governabilidade da administração, porque a vida da pessoa é contra uma coisa, mas eu tenho a sugestão, não é simplesmente por ser contra, eu tenho a sugestão, a maneira correta de... Então, através dessas ideias, desses entendimentos, pode chegar num consenso. E gera arrecadação para o município, que o município precisa, sim, de arrecadação. E a outra questão também, dentro dessas vendas, dessas arrecadação de dinheiro, é a questão do ajuste folha de pagamento. Eu acho que é inconcebível também um pagamento se utilizar 53%, 55%, que é o teto da arrecadação para pagar funcionalismo. Eu acho que tem que ter o juízo de enxugar número de secretarias, cargos comissionados, porque a realidade de gestão hoje é outra em relação aos anos passados. Tem a lei de responsabilidade fiscal e tem o choque de gestão que é necessário em qualquer administração. Então, aproveitando o seu gancho, alonguei, mas era dentro pertinente. A palavra continua livre. Importante. Seguindo o mesmo raciocínio, presidente, que foi tratado, hoje eu, discutindo com alguns moradores da rua Honório Porto Filho, e foi falado lá que está muito escuro alguns pontos lá. Falei, bom, isso aí, infelizmente, tem vários pontos em Orizona que está escuro. Então é mais um problema que está me encontrando em Orizona, problema da administração, que está deixando a desejar uma coisa que é pago. Uma pessoa que eu conversei lá na Honório Porto Filho falou assim, eu pago R$80 de taxa de iluminação pública. E a lâmpada aqui da minha porta, aqui, ela normalmente não está acesa, eu tenho que deixar a lâmpada da minha casa acesa à noite para não ficar escuro aqui. E a gente tem observado tanta coisa aí que está necessitando de reparos, por exemplo, a saída da cidade, a saída aqui em direção ao Buritizinho aqui mesmo, tá sujo, tá feio, uma coisa que parece que não requer assim problema com tempo chuvoso, tem funcionários para isso. A gente fica assim pensando que tem alguma coisa que daria para ser feito. Aí uma outra pessoa lá, pessoa de Vianópolis, que a gente estava conversando junto lá na Honório Porto Filho, falou assim, e Vianópolis está tão bonita que é a cidade, não tem buraco de asfalto igual tem aqui não. Lá não existe um buraco. Será que é a administração? Foi o que essa pessoa me falou. Em relação a cometer as avenidas aqui, né, os buracos, as avenidas, lá no Santa Luzia, as avenidas, acho que todas, né, da Cinelândia também, mas as ruas de chão também, né, que não tem asfalto. A avenida ali onde eu moro mesmo, que indo para beber ali, tem buraco lá que já quase não está passando carro mais. E nas ruas de chão também, acho que tem que ter um cuidado daí, porque igual a avenida lá, a avenida é muito movimentada lá e tem um buraco bem na porta da minha casa, tem um buraco lá que os carros já estão passando só num lugar só. Né? Mais para cima um pouco já não passa mais. Até acho que abaixo da casa do Zezinho ali. Então, e muitas ruas, eu acho que tem que ter eu acho que assim que a chuva der uma diminuída, tem que arrumar lá rapidamente, porque já quase não está passando mesmo, quase não está passando. Senhor presidente, colegas vereadores, ouvindo aqui atentamente a fala de todos os vereadores, e todos têm razão, eu só queria tecer aqui alguns comentários em cima do que Vossa Excelência mesmo falaram. Questão de asfalto na cidade de Orizona, nós temos um problema eminente que tem que ser resolvido, o mau planejamento da cidade de Orizona. A cidade de Orizona parece que foi, se a gente andar por aí, observar a cidade ao longo das gestões
parece que ela foi feita nas coxas. Vamos fazer um negócio aqui, pá, fazer um asfalto, não preocupava com nada e foram assim fazendo os remendos. Outro ponto, vereador Elcio, retalho, remendo de calça velha, de roupa velha rasgada, ele faz aumentar o buraco. Então essas avenidas, igual a 7 de setembro, acabou aquilo ali. Não adianta desperdiçar lá, comprar caminhão de massa asfáltica e colocar lá, vai tudo por dentro do Ribeirão. O que tem que ser feito ali agora é o que o vereador Otaides falou, questão de reformar mesmo, pavimentar a cidade. Fazer uma nova pavimentação asfáltica. Eu me lembro bem, no mandato do doutor Itamar, um dos prefeitos que mais fez asfalto nessa cidade, e nesse município, ali na porta do Baiano, ali naquela baixada, vereador Jeremias, estava igual a Avenida 7 de Setembro. Ou estava pior, se eu não me engano na época. Arrancou, fez um asfalto de qualidade. A 7 de Setembro gasta, além da pavimentação asfáltica, uma rede de drenagem. Não adianta colocar asfalto lá que vai com o tempo. Ontem eu vim de Goiânia e estava aparecendo um rio, de noite, né? Então esse é um ponto que a gente precisa, e eu concordo plenamente aqui quando vocês falam aí, né, das regularizações desses terrenos para que vender, para arrecadar dinheiro para isso. Outro ponto, vereador Taíde, choque de gestão muito importante. É a necessidade também que o governo federal olhe para os municípios. Esse pacto federativo tem que ser revisto. Eu hoje fico perguntando assim, como que o cara quer ser prefeito? Né? Prefeito hoje, na maioria das vezes, é gestor de crise, não tem recurso. Né? E aí tem que ter o choque de gestão, diminuir secretarias, tem que fazer o que der, tem que enxugar no que pode. E o governo federal olhar para os municípios com outro olhar, com menos Brasília e mais Brasil. Acho que é isso que nós estamos precisando, porque a vida acontece no município. Hoje eu presenciei na Secretaria de Saúde um fato interessante, e às vezes a população não sabe. Renato foi secretário de Saúde. Existem exames que o Ministério da Saúde, o SUS, né, vereador Renato, ele não disponibiliza. E a pessoa quer. Entendeu? Então, assim, tem essa questão que eu falo. O Renato foi secretário de Saúde, ele sabe muito bem. Às vezes não é nem a questão de não disponibilizar, às vezes até o SUS disponibiliza, mas não tem ninguém que quer fazer pelo valor do SUS. Isso. Então é uma situação muito grave. O Renato acabou de falar aí com propriedade, foi secretário de Saúde. Às vezes o Ministério, o SUS até disponibiliza o exame, mas não acha nenhum prestador de serviço que quer fazer, porque é irrisório o que eles pagam. Outro ponto, vereador Zé Gonzaga, é quando Vossa Excelência fala de Vianópolis. Vianópolis hoje é modelo, né? Mas o prefeito de Vianópolis, né, assim, futuramente, vereador Taídes, quando Vossa Excelência fala da questão dos terrenos, né, o prefeito de Vianópolis vendeu, não foi os terrenos, não, ele vendeu para a cidade de Vianópolis para poder empregar lá. Hoje não tem prefeitura de Vianópolis, não tem mais terreno. E para finalizar o mandato, ele arrumou 3 milhões de reais agora no BNDES, com 2 anos de carência para o próximo pagar. Então, assim, o que eu estou querendo dizer com isso? É uma gestão bem elaborada? Mas se não tiver um novo pacto federativo, Zé Gonzaga, Vianópolis futuramente vai estar numa situação crítica também. Então, assim, é necessário tudo isso que foi falado aqui, Vossas Excelências têm razão, né? E a nossa cidade está... Eu tenho dito, vereador Zé Gonzaga, com propriedade, que o campo desenvolveu mais que a cidade. Hoje você chega na propriedade rural, vereador Elcio, o nível tecnológico que é o empregado, né, ele é de ponta. Ou seja, por que o campo ele desenvolveu mais? Porque ele anda mais com as próprias pernas. Ele depende menos do poder público. Lá não tem rua para o prefeito cuidar, né? Mas essa é a realidade dos municípios brasileiros. É preciso gestão. Eu falo isso aqui desde o começo. Choque de gestão, contingenciamento de recursos e o governo federal olhar para os municípios. Agora, só para vocês entenderem o que eu estou dizendo aqui, eu estou fazendo aqui uma explanação, não é uma defesa do futuro. O governo federal agora, para a nossa classe da educação, ele aumentou o piso salarial, ele deu um reajuste de 12, alguma coisa por cento em 2020. Não tem nenhum índice
que compara isso. E ele não reajustou a verba do Fundeb. Como é que os municípios vão pagar? Aí a Confederação Nacional dos Municípios entrou com uma ação no Supremo Tribunal solicitando a derrubada dessa medida do governo federal, porque os municípios não têm com que pagar. Porque ele repassa e não paga. Então é uma situação muito difícil e Vossas Excelências têm razão quando colocou todos esses pontos aqui. A governabilidade, para que o município desenvolva, é necessário que haja uma harmonia dos poderes. Aí eu não poderia deixar de falar do Ministério Público. O Ministério Público também ele precisa deixar de ser muito... Ele precisa fazer mais o seu papel e deixar um pouco mais a gestão pública. Porque, na verdade, há necessidade da transparência, da fiscalização, mas o Ministério Público ele atrapalha muitas vezes. Isso aí é uma realidade de todos os municípios. Ele ajuda muito, mas quando ele quer atrapalhar também, ele atrapalha demais. Né? Porque toda hora, secretário respondendo ao ofício de promotor, é ofício de promotor. E eu gosto de dizer o seguinte, secretário de saúde tem lá, ele não tem recurso. Como é que o promotor quer que ele pague um remédio de alto custo? Quando ele tem, ele paga, mas quando não tem, vereador Elcio. Então, assim, essa é a realidade, o contexto é muito grande. E outra coisa, vereador Altaídes, as pessoas também, as críticas, elas são construtivas. Agora, existem críticas que as pessoas não sabem nem o que está falando. Você vê o cara comentar lá na rede social que a cidade está emburacada, não é papel, cadê os vereadores, que tem esse vereador e não tem prefeito? Aqui está as leis que regem, né, o município e o país. Está aqui a lei orgânica, está aqui a Constituição Federal. Não é papel do vereador tampar buraco. Não é papel do vereador ir lá resolver o problema da rua, não. Isso é poder executivo. Então, assim, quando for fazer uma crítica, até que a crítica, tem que ser, as pessoas têm que saber o que está falando. Rede social, né, e o cara posta tudo, fala tudo que ele acha. Então, assim, e não é por aí. O nosso trabalho enquanto legislador, enquanto Câmara, nós temos feito. Estamos trabalhando, estamos tentando, né, fazer da melhor forma possível. Agora é preciso também que a população enxergue tudo isso, né, todos os problemas. E eu volto a dizer, vereador Elcio, essas avenidas aí, principalmente agora quanto a 7 de setembro, eu só vejo uma saída, não tem outra. É o recapeamento ali, mas planejado mesmo, porque eu volto a dizer, remendo em trapo, que já está rasgando tudo, e não vai só aumentar o buraco. E ali não está fácil de passar, né? Os buracos são grandes. Mas há essa necessidade da gente entender isso aí. E esse período chuvoso, se jogar massa asfáltica no chão, é jogar dinheiro fora, vai levar mesmo. Então, assim, a gente espera que a questão da governabilidade, da gestão pública seja levada a sério, com responsabilidade, né? Que o governo federal possa enxergar os municípios com outro olhar, porque senão vai ficando cada dia mais inviável. O vereador Altaídes, quando fala na redução de gastos, no enxugamento da máquina, isso é necessário, isso é fundamental. Mas são medidas que vereador Altaídes, que não é só uma medida, há várias medidas a serem tomadas agora para que as coisas entrem no eixo, né? Que as coisas possam ser resolvidas a médio, curto, médio e longo prazo. A palavra continua livre. Sali, falando do prefeito de Janópolis, ele tirou quantos mil para pagar o pós-prefeito pagar? Não, ele pegou 3 milhões emprestado no BNDES agora, recentemente. Ele tem 2 anos de carência. Como é sabido que a cidade isso é um comentário, porque não tem como se dizer, só uma comparação. Como a cidade não tem... E ele está certo, ele tem o BNDES sempre para emprestar. Ele tem a maioria da Câmara que aprovou isso lá, né? Acerta a base dele. O que eu digo é o seguinte, o vereador Vino, isso está acontecendo. Goiânia foi 1 bi. O atual prefeito de Goiânia foi 1 bi. O que eu estou dizendo é o seguinte, se não houver um olhar diferenciado do governo federal para os municípios, os próximos prefeitos vão entrar em colapso. Principalmente assim, onde que as cidades pegaram empréstimo. Porque tem cidade que pegou empréstimo, tem cidade que não está com problemas com outras coisas e que vai levando esse problema para frente. Presidente, a gente sabe, né, das dificuldades, porque o município mesmo nunca fez asfalto com recurso próprio.
o município mesmo dá conta de manter as despesas principais, pagamento, essas coisas. E asfalto não faz com recurso próprio. Faz é porque vem verba do governo federal, do governo estadual, nós sabemos muito bem isso aqui. Um prefeito faz mais, que dá sorte de conseguir mais verba com o governo federal, com o governo estadual. Há quantos terrenos aqui em Orizona, há quantos não, somente o do João Carlos que foi regularizado, assim, que ele fazia o loteamento, que já com água, né, com água e com toda a estrutura, mas todos, tanto faz o Bairro Santa Maria 1, Santa Maria 2, tanto faz o Sol Nascente, quanto faz o Bela Vista, o Boa Vista, Cinelândia, tudo saiu de propriedade particular e construiu o loteamento. Em troca disso, algumas áreas dentro de cada loteamento desse. É por isso que eu acho justo a prefeitura vender essas áreas e fazer asfalto nesses bairros, né? Porque os proprietários que deram foi as áreas, né? A prefeitura que manteve rede de energia, rede de água e asfalto, né? Nesse bairro já foi feito. Quer dizer, então, nada mais justo do que vender e aplicar na cidade, porque senão vai dar o quê? Vai ficar doando para as empresas que vem aí, fica aí 10, 20 anos, igual a Coab, igual a outros aí, e depois vai embora e vende o patrimônio, igual foi a Moema. Não. Né? Aí não. Dá para os pequenos, que está tentando levantar, que, dá, né, que é um terreno mínimo, que é um terreno pequeno, que estão tentando ali para sobreviver. Agora, para essas grandes empresas, né, que vêm, instala aí uns 10, 20 anos e depois vai embora, né, fica com o terreno, então faz isso através de comodato. Que se um dia a empresa for embora, o terreno, né, volta para a prefeitura. Então, é por isso que eu sou de acordo, né, vender algumas áreas e aplicar na cidade, porque esses terrenos, né, já foi a única coisa que a prefeitura teve, né, desde o seu trabalho de asfaltar, de colocar rede, de água, de energia. Então, eu acho justo, né, fazer esse tipo de coisa. Presidente, Só tem que escolher a modalidade Não, correta. Não, É justamente passivo de anulação, por exemplo, o leilão, não pode ser feito leilão. Inclusive, nós estávamos, né, doutor Sebastião, o próprio Ministério Público, numa audiência lá, ele falou assim, que esse leilão que o último que foi lançado, esse edital, ele falou assim, ele não tem como, não é você legislativo que dá a opinião de vocês. É claro que a opinião de vocês são válidas, mas eu vou entrar para obstruir o leilão, porque ele é ilegal, ele está fora das questões judiciais. Também não foi isso que eu disse. Eu disse que sou de acordo. Também sou de acordo. Desfazer do Vendeu terreno. aqui, construiu ali. Agora não vender para fazer aonde? Desfaz da maneira certa. Certinho. Você vai. Eu ainda seria mais justo. Se vendeu, foi a área do Bela Vista, aplica no Bela Vista. Porque a área é da comunidade dali, porque está dentro do loteamento onde eles se residem. Então seria mais justo nisso aí, mas tem outros lugares também que está precisando muito. Né? E mais só um comentário, presidente, que a gente precisa observar. Eu não sei como, porque a partir da Constituição de 88, a gente vê na nossa Constituição que vai reger sobre essa questão de loteamento. Tudo. E aí, de repente, não sei se é a vontade de expandir a cidade, esses loteamentos, não é em Orizona, para todo lado é aprovado a toque de caixa. Né? E aí o problema fica para o município, porque a pessoa não vai lá fazer nenhuma infraestrutura. Né? Orizona, o vereador Jeremias está falando aí que o primeiro que fez infraestrutura foi o do João Carlos, vereador Jeremias? Então faz essa infraestrutura e o município fica aí com a responsabilidade. Então é uma situação que, né, que foram feitos ao longo dos tempos, certamente era pressão, a vontade de expandir a cidade de qualquer forma, mas os problemas eles vão continuando, né? Vão ficando aí para as próximas gerações. Então, às vezes, um problema numa gestão, né, ele vai chegar lá no efeito dominó daqui 20 anos para um outro gestor que não tem nem culpa disso, né, e vai pagar por isso. Tá, presidente? Na verdade, porque antigamente também tinha as leis que exigiam, né, a lei do loteamento ter as 3 ou 4 infraestruturas que hoje tem, né? Então, de um tempo para cá que foi feita a lei, não é mais permitido que se autoriza mais também loteamento sem as devidas infraestruturas dentro desse loteamento. Foi uma das coisas boas, né, que
Hoje o executivo já não tem mais esse dever, né? O dever é do dono do loteamento. A palavra continua livre. Eu queria comentar aqui na palavra livre. Esse problema ali das avenidas é um caso sério, porque o povo reclama e com razão, né? Porque paga imposto e tudo, mas o pessoal não vê também aí quantas toneladas de material que uma na semana, vai tudo embora, vai aí vê o valor que isso está custando para o executivo, para o prefeito, está indo com esse Ribeirão jogado fora, né? Tentando, né, melhorar também, humano. E eu vejo aqui na Câmara, sempre a oposição, falando somente as coisas de ruim. Eu acho que o prefeito hoje, igual o presidente falou, que não é dentro das leis para votar o IPTU, mas é uma prefeitura que não está arrecadando aí os IPTU, né, da cidade, os impostos, e estão lutando, estão trabalhando, gente. Tem muita coisa boa para ser feita também, que a gente tem que lembrar. Tem que ser falado também. Igual saúde mesmo. O pessoal falava, vai posição, vai fechar os 24 horas. Hoje o prefeito abriu, foi o melhor atendimento ali. Ninguém viu o tanto de carro que veio, acho que ele falou esse dia, uns 11 carros da saúde. Olha aquela praça lá em cima, gente. Precisa ser feita, né? Muita coisa tem feito na cidade, a gente tem que ver isso também. Hoje o esporte, para mim, é uma coisa muito boa. Toda a secretaria funcionando bem. Estrada, um problema, a gente sabe que tem, porque isso aí pode ser, eu acho que qualquer prefeito, porque o tamanho que é o município de Orizona, com essa arrecadação que está, não tem como arrumar estrada para todo mundo. A gente sabe que está mais prejudicado aí na área das estradas. É isso aí, né? Tem que ver isso também. Então, a gente tem que ver as coisas boas também, porque aqui parece que está chegando somente só as coisas ruins. Não é assim que funciona também, não. Tem de lembrar o que está sendo feito também. Essas são minhas palavras. Mas só o vereador Nelson, questão de estradas, eu fico imaginando o seguinte, concordo, a questão da chuva está destruindo todas as cidades. Eu recebi agora uma mensagem agora às 6 horas, eu dei vontade, não sabe nem como é que eu respondi a pessoa. Aproveitou o sol hoje para arrumar as estradas? Então, estava referindo a GO 219. O sol que teve hoje não dava para arrumar uma estrada. Então, se eu acho que as pessoas também, eu concordo, precisam entender um pouco disso aí. Não existe uma mágica para fazer, não. Não é igual o vereador Altaídes fez aqui o requerimento semana passada, as máquinas estão lá, mas não dá para fazer. Mas se fosse assim, né, a pessoa me passou uma mensagem meio agressivo, né? Se aproveitou hoje o sol para arrumar a GO 219, eu quase que respondi assim: primeiro, eu não sou governo do estado, segundo, eu não sou empreiteiro, né? Mas eu não ia responder isso. Mas olha o cabimento, como é que se arruma uma rodovia de 40 quilômetros em um dia? O problema aqui que o vereador Zé Gonzaga falou, o problema da GO 219 é do asfalto aqui até chegar no Buricizinho. Não digo igual hoje, dá para fazer recuperação, um trecho, né, vamos supor assim, né, um quilômetro, uma estrada aí, onde tem um trecho ruim para esses produtores, né, continuar a fazer, né, transportar seus produtos. Tem trecho aí de 100 metros, 200 metros, tem um meia toleiro que só vai virando toleiro. Então, não digo igual hoje, dá para fazer isso. Agora, para recuperar totalmente a estrada, aí não tem jeito, né. Quanto à questão de estrada, vereador Taídes, Vossa Excelência aqui também, o Jeremias, que tem uma prática com essa questão aí, um grande problema do nosso município, futuramente, igual nós falando aí, vai ter que criar um programa dessa questão das rodovias, das estradas, não é só das rodovias GOs, das vicinais. Igual eu vi um município de Minas, que até a cerca tem uma metragem. Porque o que acontece em muitas situações, vereador Zé Gonzaga? A cerca está lá longe, aí mexe na estrada, limpa aquelas beiradas, o cara vai lá, desmancha a cerca dele, eu acho que aquilo fica muito mais caro e põe dentro da estrada. Na hora que as máquinas vêm para arrumar, não tem nem tirar esgoto. Então, acho que futuramente o município de Orizona precisa pensar em um programa de recuperação de estradas
Eu não me lembro agora no município de Minas que eu olhei esse projeto, nesse nível. Senão não resolve. 30 metros, 30 metros cada lado. O cara coloca se eu pudesse colocar no meio da estrada, eu colocava. Aqui as puxam só para a beira da estrada. pra beira da estrada. Essa cerca aqui nessa terra aqui onde era do Raul, tem uns 4, 5 anos, mais ou menos, que fez ela. Eles puxou ela para dentro, né, pro lado da estrada, mais ou menos uns 60 centímetros, 1 metro pro lado da estrada, né? Porque antes de chegar para lá, não, chegou foi para dentro da estrada, mas para a beira do barranco, né? Aí você vai mexer na estrada, você vai quebrar os barrancos. Você quebrou os barrancos, a seca vai ficar com o pé de fora. Aí os caras vêm bravos, né? Tá arrancando a minha seca, mas os caras deixam bem no barranco, né? O barranco é alto. Para mim ficou claro, quando você faz um projeto bem feito, por exemplo, aquele projeto lá na região da Água Grande, o pessoal, os confrontantes da estrada, foi várias pessoas que tiraram a cerca para que construísse o que foi feito lá. Então eu acho que tudo que é bem feito, o pessoal atende melhor. Acho que a gente pensar um pouco nisso aí, nesse sentido também, quando a gente for fazer alguma coisa que faça bem feito. Falar continua livre. Presidente, gostaria de fazer umas ponderações aqui. Eu acho que cada um aqui tem um segmento, cada um defende uma postura e eu também tenho e gosto de defender e volto a falar negócio aqui das leis que nós aprovamos aqui e não estão sendo cumpridas. Agora eu vou falar de outra aqui, inclusive na lei 8.429/92, que é a lei de improbidade administrativa, no artigo 11, parágrafo 2º, que é o retardar ou deixar de praticar ato de ofício, ou seja, de cumprir a lei. Eu quero falar aqui daquela lei que nós aprovamos aqui no final do ano, que também é vinculado ao mesmo requerimento que eu fiz aqui, só que é outra lei, mas tem quase que a mesma situação. É onde incorporou lá, né, reestruturou o executivo e os funcionários estão esperando que cumpra com a lei que foi aprovada. Ou que faça qualquer coisa, se não está de acordo, que entre com ação, que pede uma liminar, que faça qualquer coisa. Agora não pode ficar no banho-maria. Então eu gostaria que pedir para o novo presidente que faça em nome da mesa, ou que seja do Legislativo, uma cobrança nesse sentido, e perguntando que ação que vai ser tomada, se foi tomada alguma coisa, se não, porque eu já fiz requerimento e não foi respondido. Porque o que eu vejo aqui é duas situações. Uma, pedir um afastamento em nome do Legislativo, ou entrar com ação de probidade, porque não está cumprindo o que foi proposto, foi a lei que foi proposta por ele também. E aqui é muito claro que isso aqui cabe no artigo 11, né, do parágrafo 2º, ou seja, o não cumprimento da lei, ou seja, está prejudicando os funcionários. Ele está pagando irregularmente porque a lei foi sancionada. E eu, pelo fato de eu ser funcionário público também, e estar sempre misturado com os demais, eles me cobram isso aqui todo santo dia. Falam, mas a lei foi homologada, foi promulgada, mas não vai cumprir? E a gente faz o papel nosso aqui, com requerimentos, com ofícios e etc., mas não são respondidos. Se não responde, a gente vai ter que tomar outra atitude. Porque se pelo menos respondesse para a gente falando, olha, espera um pouco, aconteceu isso, ou está na iminência de sair, qualquer coisa nesse sentido, mas nem responde. Então, presidente, eu gostaria que depois a gente abordasse esse assunto, discutisse esse assunto, para a gente arrumar uma forma de cobrar isso do prefeito. Porque por requerimento, por ofício não está adiantando. Era essa que eu queria deixar bem claro isso aqui, porque infelizmente a gente tem que partir às vezes do cumprimento da lei. Eu acho que inicialmente, senhor presidente, na próxima sessão, Vossa Excelência providencia o requerimento de reiteração. Aí sim, não respondendo a reiteração, aí sim nós tomaremos o que o regimento determina.
Eu Na acho que- verdade, esse que eu fiz hoje já está reiterando o que eu fiz em fevereiro. Então, É uma Por isso que eu tô falando, vamos aguardar. reiteração é repetição, então tem que ser no mesmo teor, nas mesmas não, sim, condições. o Então, não, primeiro eu fiz do pagamento do salário base do funcionário, agora eu fiz de novo para o cumprimento que ele já existe na lei. Então, ou seja, já está reiterado. Agora, dessa outra nova lei, tudo bem, eu posso, não tem problema, a gente pode fazer, não tem problema. não é isso, doutor Sebastião? Primeiramente tem que reiterar, né? Depois para tomar qualquer medida. Não é obrigatório, não. Né? Mas dá, Reiteração não é obrigatório, não. em consideração ao assunto, né? Ele já devia ter cumprido do A mesa diretora, com certeza, vamos fazer uma reunião extraordinária, a gente vê qual que é o caminho melhor. Mais alguma coisa? Algum assunto? Não havendo mais assunto a tratar, a reunião está agendada para o próximo dia 10 de março, às 19 horas. Contamos com todos. Obrigado a todos.